Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sports. E hoje, rapaziada, estamos trazendo pra vocês mais um álbum da Copa. E hoje vamos falar de uma seleção que tem uma história recente muito interessante, né? Exatamente, a Croácia fez uma boa campanha em 2018 e surpreendeu muita gente. Pois é, né? A Croácia que tem na sua história, na real, aí uma certa tendência a surpreender, né? E nos últimos anos ela melhorou bastante o nível da sua seleção e a gente vai estar falando hoje pra vocês. Mas antes, quero pedir pra você deixar o seu like, comentar, se inscrever e compartilhar. Também segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, além da roxinha, @canal Gold Sports, beleza? Agora que o recado tá dado, vamos falar um pouquinho aí da seleção croata. Só pra salientar aqui um pouco também, gente, a gente tem que lembrar que a Croácia fez parte durante muito tempo de um país chamado Iugoslávia. Era um conglomerado ali de outros países, onde tinha Sérvia, Bósnia e Herzegovina, entre outros. Então ela, durante ali, maior parte da sua história, fez parte dessa união de repúblicas. Então, só conseguindo a sua independência em 1991. Na Copa de 1994, a Croácia não era uma seleção ainda que fazia parte da FIFA, então ela não pôde disputar aquela Copa do Mundo. E a gente vai falar então da história da Croácia a partir de 1998, e não vamos falar da Iugoslávia, porque os feitos da Iugoslávia foram herdados pela Sérvia e não pela Croácia. Então, por isso que a gente vai começar de 1998. E logo em sua estreia nas Copas, no ano de 1998, a Croácia caiu em um grupo com Japão, Jamaica e Argentina. E logo, seu primeiro jogo não podia ter sido melhor, né? Com uma vitória de 3-1 em cima da Jamaica. O segundo jogo ela já fez um 1-0 em cima do Japão, então já estava praticamente classificada para as oitavas de final. E no terceiro jogo acabou perdendo para a seleção argentina por 1-0. Eles se classificam para as oitavas de final no segundo lugar do grupo e vão enfrentar a seleção da Romênia, que naquela época, né, tinha uma boa seleção. E eles surpreendem, conseguem passar da seleção romena, vão para as quartas de final, e aí que eles fazem, acho que a maior surpresa daquela Copa, que eles batem a Alemanha por 3-0 nas quartas de final e vão enfrentar a seleção francesa em casa, páreo duro ali, ia ser difícil. E dessa vez não deu, né? A seleção francesa estava embalada, tinha uma grande seleção com grandes nomes, e aí eles perderam a semifinal e foram disputar o terceiro e quarto lugar. Eles enfrentaram a seleção da Holanda na disputa de terceiro e quarto lugar e surpreenderam mais uma vez. Posso dizer que surpreenderam, né? Dennis Bergkamp, pô. Exatamente. Eles venceram a Holanda e ficaram com o terceiro lugar. Foi então sua primeira participação com uma boa colocação e até então a melhor participação da Croácia na Copa. Para a Copa de 2002, a Croácia chegou com uma certa tranquilidade. Ela liderou o seu grupo nas eliminatórias. Contudo, a Copa não foi das melhores para a seleção croata. Na estreia, eles perderam para o México e até conseguiram surpreender na segunda rodada, batendo a seleção italiana. Contudo, na última rodada, quando eles precisavam só vencer o seu jogo ali para ter chances muito claras de classificação, eles perderam por Equador e acabaram por ser eliminados ali na primeira fase da Copa do Mundo, em sua segunda Copa na história. Em 2006, novamente, eles retornam para a Copa do Mundo mais uma vez. Era sua terceira classificação consecutiva como país independente, então a Croácia tinha uma certa regularidade. Contudo, mais uma vez ela decepcionou. Dessa vez ela caiu no grupo da seleção brasileira, o primeiro encontro entre croatas e brasileiros em Copas do Mundo. E a seleção brasileira saiu vencedora. Aquela seleção de 2006 para muitos ali uma das melhores que a gente já teve, apesar de não ter conseguido o resultado. A Croácia no segundo jogo empatou com a Austrália por 2-2 e empatou também o terceiro jogo com o Japão por 0-0, o que lhe rendeu o terceiro lugar do grupo e mais uma vez insuficiente para se classificar para as oitavas de final. O ano de 2010 reservou para uma primeira decepção da seleção croata, que eles não se classificam para a Copa. Eles voltam apenas no ano de 2014 e caem justamente num grupo com Brasil, Japão e México. No primeiro jogo, eles até saem na frente com um gol contra do Marcelo, porém a seleção brasileira virou o jogo e venceu por 3-1. No segundo, eles aplicam uma goleada de 4-0 e aí dava uma chance muito maior de classificação, já que eles tinham o terceiro jogo contra o México e era necessário apenas vencer. O problema é que o México também gostaria de vencer. E venceu. O México venceu a partida por 3-1, então mandou os croatas de volta para casa. Em 2018, a seleção croata teve um desafio maior ali do que ela vinha tendo
anteriormente, porque ela só conseguiu a classificação para a repescagem na última rodada das eliminatórias da Europa, depois de vencer a Ucrânia por 2-0 em Kiev. E aí então eles foram disputar a repescagem e conseguiram vencer a Grécia em casa com uma goleada de 4-1. E quando foram jogar na casa da Grécia, em Atenas, empataram de 0-0 e foram para a Copa do Mundo. Eles ficaram no grupo com Argentina, Nigéria e Islândia. E eles começaram a fazer então uma campanha bem interessante depois dessa classificação heróica. O primeiro jogo foi contra a Nigéria, eles venceram por 2-0. No segundo jogo, eles já deram a primeira surpresa, que foi vencer a Argentina por 3-0. E no terceiro jogo, já classificados, eles colocaram muitas reservas e mesmo assim venceram a seleção da Islândia por 2-1, se classificando então para as oitavas de final em primeiro no grupo. Nas oitavas de final eles foram enfrentar a Dinamarca e só conseguiram a classificação nos pênaltis depois de um empate em tempo normal. E destaque para o goleiro Subasic, que defendeu 3 pênaltis. Nas quartas de final, mais um jogo duro com os donos da casa, a Rússia. Em mais um empate no tempo regulamentar, a Croácia se classificou mais uma vez nos pênaltis e foi para a semifinal, enfrentando a seleção da Inglaterra. E o jogo tomou ares dramáticos, porque Trippier abriu o placar para os ingleses com um gol de falta logo no primeiro tempo. Perisic empatou o jogo e o jogo foi novamente para a prorrogação. E aí o Mandzukic ele surpreendeu todo mundo e fez o 2-1, eliminando a seleção da Inglaterra e colocando a Croácia na final da Copa do Mundo pela primeira vez na sua história. Eles iam enfrentar a seleção francesa, que tinha grandes nomes, né? Mbappé, Pogba, Kanté, enfim, era uma grande seleção. E o sonho do campeonato mundial começou a ficar meio longe quando o Mandzukic colocou para dentro do seu próprio gol e abriu o placar para a França. A questão é que o Perisic queria ser campeão mundial e empatou o jogo. Mas o Griezmann, ele também estava querendo ser campeão mundial, porque 10 minutos depois do empate, ele colocou a França novamente na frente, abrindo 2-1. O jogo terminou 2-1 no primeiro tempo, porém, no segundo, Mbappé e Pogba fizeram mais 2 gols e o Mandzukic até chegou a diminuir, ficou 4-2 para a França, mas não teve jeito, a França foi campeã mundial de 2018. Foi uma coroação, né, para essa geração da França, né? Pô, só quem fez gol foi a galera da nova geração. Enfim, então terminava ali o sonho da Croácia de ser campeã mundial, mas uma boa participação em 2018 com bons jogos. Falando um pouco agora de Eurocopa, o retrospecto da Croácia não é muito bom nessa competição, né? Lembrando que ela começou a participar apenas em 96, que é um dos anos que marca a sua melhor participação, né? Ela consegue se classificar na fase de grupos, mas em 95 cai para a seleção alemã, que viria a ser campeã daquela Copa. Já em 2008, que é o outro ano em que ela chega mais uma vez às quartas, passando da fase de grupos, eles foram eliminados pela Turquia nos pênaltis. Então, essas são as 2 melhores participações que a Croácia tem em Eurocopas. E o desempenho da Croácia recente, ele é bem animador. Além do vice-campeonato na Copa de 2018 e da boa apresentação, como a gente já falou aqui, eles estão ali no Big Four da Nations League, despachando Dinamarca, França, entre outras seleções. A Inglaterra, que foi rebaixado. Eles se classificaram para as oitavas de final da Eurocopa, mas acabaram sendo eliminados pela Espanha em um jogo muito doido, com um resultado de 5-3. Mas, de qualquer forma, eles se classificaram em primeiro nas eliminatórias para a Copa do Mundo, despacharam a Rússia. Foi uma campanha bem interessante, foram 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então eles estão vindo aí bem embalados para essa Copa do Mundo, vamos ver se eles vão conseguir fazer mais uma grande competição. Falando agora um pouco dos jogadores históricos e dos atuais da Croácia, vamos começar pelos históricos, como sempre. E o Davor Šuker é um dos principais jogadores, ele é considerado aí talvez o melhor jogador de toda a história da Croácia, e ele era um dos líderes daquele time de 1998 que chegou ao 3º lugar na Copa do Mundo. Ele teve algumas passagens ali por Sevilha, Real Madrid e Arsenal, e conquistou uma Champions League jogando pelo Real Madrid. Em 2004 ele recebeu o prêmio Jubileu da UEFA, que era um prêmio comemorativo aos 50 anos da entidade, onde cada seleção, cada membro participante da UEFA escolhia o melhor jogador de todos os tempos ali. E pela Croácia, o escolhido foi justamente o Šuker. Ele também fez parte de uma lista do FIFA The 100
que era basicamente uma lista feita em comemoração também ao centenário da FIFA, feita pelo Pelé, onde ele escolhia ali os 100 melhores jogadores vivos na época. E o Zucker foi lembrado pelo Pelé ali como um dos melhores jogadores que ele já tinha visto, ali, baseado no critério dele. Outro nome muito importante da história da Croácia é o Mario Mandzukic, que foi citado aqui algumas vezes na Copa de 2018. Ele fez gols muito importantes ali pela seleção, foi um atacante extremamente competente, né? Ele jogou em Bayern de Munique, jogou em Atlético de Madrid, na Juventus também, chegou a jogar no Milan e é campeão da Champions League fazendo gol na final pelo Bayern de Munique, além de ter feito um golaço na final de 2017 da Champions League quando ele jogava na Juventus. Então ele foi um jogador aí, além de ter sido importante para a seleção em 2018, fazendo gol, por exemplo, da semifinal contra a Inglaterra, também foi muito importante nos clubes que ele passou, sempre fazendo gols em momentos decisivos. Entre os jogadores atuais, o primeiro que a gente tem que citar aí, que vem à mente quando a gente fala de Croácia, é Luka Modric. Ele também poderia ter entrado na categoria de jogadores históricos, mas o Modric ainda está em atividade, ali nos auges dos seus 37 anos, comandando um Real Madrid, por exemplo, a ser campeão de Champions League na temporada 2021-2022. O Modric, que foi melhor do mundo em 2018, é talvez aí o jogador que rivalize ali com o Zucker pelo posto de melhor jogador da história da Croácia. Eu acho que a discussão está só entre os dois e ponto. Outro jogador muito importante desse elenco atual e também da história é o Ivan Perisic, que é um jogador também que é campeão de Champions League pelo Bayern de Munique e é extremamente competente e fez diversos gols ali nas fases finais da Copa do Mundo ali pela Croácia. Desse elenco atual também vale ressaltar o Kovacic, o Brozovic e os jovens Stanisic e Gvardiol, que podem aí agregar muito valor a essa já fortíssima seleção croata. E agora eu vou passar aqueles dados sobre as participações da seleção croata nas Copas do Mundo, competições europeias, enfim. Na Copa do Mundo foram 22 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 33 gols a favor e 22 contra, e o melhor resultado foi um vice-campeonato em 2018. Um detalhe interessante é que a Croácia tem 5 participações em Copas de 6 possíveis, desde a sua independência, sendo 3 eliminações na fase de grupo, uma na semifinal e um vice-campeonato. Na Eurocopa, como a gente já falou, as melhores campanhas foram em 96 e 2008. Ambas a seleção croata saiu nas quartas de final e foram 22 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 30 gols a favor e 28 gols contra. A Croácia se encontra no grupo F junto com a Bélgica, o Canadá e o Marrocos. E aí, Bezão, até onde vão os croatas? Eles vão longe dessa Copa aí. Eu acho que eles vão novamente para as semifinais, mas vão cair para o Brasil. Eu também tenho um palpite muito parecido. Eu acho que a Croácia chega, no mínimo, nas quartas de finais, mas eu colocaria aí que elas chegam de novo numa semi, porque é uma seleção que em campeonato tem muito sangue e tem uma certa frieza, né, cara? A gente vê que eles não se desesperam, passaram nos pênaltis 2 vezes, passaram numa prorrogação e na final, mesmo perdendo de muito, eles não se abalaram não, eles continuaram jogando, porque a seleção da França era muito mais forte. Enfim. Então, rapaziada, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever e compartilhar esse vídeo. Também segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, e lá na roxinha, @canal Gold Esportes, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Abraço.